Ok, bom dia pessoal. Então na aula de hoje, a gente vai continuar na parte de geometria. O segundo problema que a gente disse que a gente ia trabalhar não é esse problema de busca ortogonal. Então como é a busca ortogonal, né, eu vou manter um conjunto de n pontos em d dimensões. Certo? E a minha pergunta é a seguinte, a pergunta que eu gostaria de fazer é, dado uma caixa, a caixa no sentido A1 até B1, intervalo na primeira coordenada, intervalo na segunda, até o intervalo na désima coordenada. Eu gostaria de reportar uma dentre as seguintes perguntas. Né? Eu posso perguntar se existe algum ponto. Então, aqui tem um exemplo. Né? Aqui eu coloquei duas dimensões. Eu coloquei aqui na coordenada x, eu gostaria de intervalo da A1 até B1. Na coordenada y, do A2 até o B2. Né? A pergunta a primeira pergunta que eu posso fazer é se existe algum ponto aqui dentro. Eu gostaria de responder sim ou não. Tem algum ponto ou não. Segunda pergunta, eu posso dizer o número de pontos que eu tenho aqui dentro. Né? Aqui, nesse caso em particular, eu gostaria de responder 3, em 3 pontos. Né? Ou K pontos dentro da caixa. Eu digo que eu quero K pontos. Ele vai me listar 1, 2... Quantos eu pedi? Se eu pedir K, me retorna K. Se eu pedir 2, ele me retorna 2. Né? Ou quantos tiver. Certo? Então, a solução que a gente vai dar para isso vai ser essa range tree. Né? É tipo uma árvore de intervalo, meio que a tradução, mas eu não gostei muito da tradução, quero o nome em inglês mesmo, que fica mais fácil para vocês acharem depois. Certo? Então, o objetivo aqui é que se a gente tiver em D dimensões, né, a gente gostaria de fazer uma complexidade log elevado a D de n mais K. Certo? Então, o que é esse mais K? K aparece só com essa resposta, é o tamanho da saída. Certo? Então, quer dizer, eu preciso log D de n, eu vou achar a resposta. Se eu precisar listar K pontos, se forem muitos pontos, eu tenho que listar esses pontos e demora, né? Então, eu pago uma unidade para listar cada ponto, depois da busca. Certo? Agora, quando eu digo tamanho da saída, é porque o número de pontos, bem, é constante para eu listar, dizer o inteiro que é o número de pontos. Então, seria log elevado a D de n. Para listar se existe algum ponto ali dentro, né, log elevado a D de n, que a saída é só sim ou não, e tem tamanho constante. Certo? Passando para a página 2. Ok. Então, a gente vai começar por etapas. Certo? A gente vai fazer essa pergunta primeiro com um espaço unidimensional. Então, aqui a gente vai ter uma base que é um espaço unidimensional. Certo? Na base, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar esse ABB, uma árvore binária de busca. Certo? Então, eu vou usar uma árvore binária de busca, que é balanceada. Certo? Qual árvore binária de busca? Por enquanto, imaginem alguma que vocês conhecem. A gente vai depois mexer nessa árvore binária de busca, mas né, para a versão inicial, pense numa árvore binária de busca qualquer. Certo? Eu vou colocar as chaves nas folhas. Certo? Então é aquilo que a gente fez na aula passada, né? A gente verificou no final da aula passada, aqui eu tenho um exemplo, né, das chaves nas folhas. E os nós internos, eu posso colocar o mínimo da subárvore, né, ou até como um aluno mencionou, até vocês forem fazer os algoritmos, no fundo eu posso pegar também o mínimo da subárvore direita, né, porque é o que a gente acaba usando. Né. Eu vou também manter duas chaves na minha árvore, certo? Uma chave extra que vai ser a menos infinito, só tem uma dimensão, então é só uma chave, né? E a mais infinito. Certo? Para que manter esse menos infinito, mais infinito? São duas chaves quaisquer, eu só importo que todo valor tenha um sucessor e um predecessor na árvore. Certo? Se eu perguntar, se eu der um valor x, né, e eu perguntar qual é o próximo valor da árvore que é maior do que esse, se o x for maior do que todo mundo da árvore, o sucessor vai ser esse mais infinito. Certo? E eu vou manter, né, uma lista encadeada das folhas. Né? Então, algum aluno até mencionou na aula passada que eu posso encadear as folhas. E, de fato, eu vou manter a lista encadeada das folhas. Certo? Então, aqui as folhas da árvore vão estar encadeadas. Certo?
E, particularmente, cada nó vai manter o número de folhas na sua subárvore. Certo? Então, para cada nó interno, eu tenho o número de folhas que eu tenho naquela subárvore. Certo? Então, a nossa pergunta, né, é, com uma dimensão, eu vou dar um intervalo de A para B, e eu gostaria de listar todas as chaves que estão nesse intervalo de A para B. Na estrutura de dados, a gente, em geral, não responde essa pergunta, né? Então, mas é só um pouquinho acima do que a gente faz em estrutura de dados normal, certo? Então, a minha pergunta é, eu gostaria de listar todas as chaves que eu tenho no intervalo de A para B. Então, eu vou fazer duas buscas, certo? Eu vou buscar pelo predecessor do A. E quando eu digo predecessor, eu digo predecessor menor. Né? Eu disse, em geral, quando busca o predecessor, dependendo do autor, a gente procura ou o predecessor que é o maior elemento que é menor ou igual ao A, ou o maior elemento que é estritamente menor do que o A. Então, aqui é estritamente menor. Então, eu vou procurar o predecessor do A e eu vou procurar o sucessor do B. Certo? E eu fiz um esqueminha aqui da árvore. Então, aqui seria a raiz. Né? Então, aqui em cima seria a raiz. E eu faço uma busca pelo predecessor do A, e essa busca viria por essa subárvore, esse caminho à esquerda, e eu acharia o predecessor do A. Eu faço uma busca para achar o sucessor do B. Então, eu busco, aqui é o caminho que eu desço, né, para achar o sucessor do B. Aqui é o menor ancestral em comum entre eles, seria esse nó, né? Aquele momento onde as buscas divergem. Né? Uma vai para a esquerda, a outra vai para a direita. Certo? Qual é o custo de fazer essas duas buscas? Então eu gostaria de perguntar o tempo dessa operação. Qual é o custo de fazer essas duas buscas? Pergunta é para vocês. Então, árvore binária de busca balança. Oi. Oi, pessoal. Alguém? Pois é. Qual o custo de achar o predecessor? Acho que qual o custo de achar o predecessor? É só um pouquinho, eu estou escutando um eco aqui do que eu estou falando. Certo, vamos lá. Então, o custo de achar só o predecessor do A é log N. Né? Qual o custo de achar só o sucessor do B? É log N também. Log N mais log N, notação O é log de N. 2 log de N, esse 2 vai embora, né? Então é log de N. Então eu acho o predecessor e o sucessor, né, o predecessor do A e o sucessor do B, em tempo, ordem de log de N. Então, aqui, log de N. Aqui, se eu quiser, né, a gente queria três perguntas: listar os pontos no intervalo, ou listar K pontos no intervalo, contar os pontos no intervalo, né, ou perguntar se existe algum ponto no intervalo. Certo? Então, se existe algum ponto no intervalo, né, a gente. Quer dizer, como é que eu posso fazer para listar K pontos? Espera aí um pouquinho, pessoal. Desculpa um pouquinho o atraso aqui. Eu dou aula, meu filho está assistindo aula do lado e ele é novinho, ele começa a gritar. Eu tenho que ir lá. Mas bem,
Ok, então, a pergunta aqui é a seguinte: se eu tenho o predecessor do A, eu tenho o sucessor do B, quais são os pontos que estão no intervalo que eu gostaria de achar? Então, esse aqui é o primeiro valor que é estritamente menor do que o A. Esse aqui é o primeiro valor que é estritamente menor do que o A. Esse aqui é o último valor que é estritamente maior do que o B. Oi. Oi, desculpa. A tela tá coisada. Opa. Ixi. Estranho, tá travado. Pera aí, eu vou tirar a tela e vou voltar para a tela. Parar a apresentação e voltar à apresentação. Pois é, essas tecnologias dão problema, né? Não voltou. Poxa. Estranho. Dá para olhar no Jamboard? Isso. Pois é. Vocês estão vendo alguma coisa na minha tela? Eu botei para apresentar. Não, eu também Professor, entra, não tô. sai e entra de novo. Às vezes tem esses bugzinhos. Deixa eu tentar fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vocês estão vendo aí a tela agora? Agora sim. Aham. Certo, então, essa tela agora, eu estou no meu computador. Meu Deus. Não está saindo direito. Oxe. O texto está direito aí ou está cortado? Tá ok, professor. Aqui. Tá? Mas assim, não dá para ver cada nó mantém. Não está cortado, não, aí? É só por. Tá cortado mesmo, professor. Tá sobrepondo essas letras. Pois é, eu vou apagar aqui e reescrever até. Então, cada nó mantém. Pergunta. Estranho, porque isso aqui não aparece no meu tablet, então eu tenho que olhar para. Tem que apagar um monte de coisa para ver se vai. Ok. Então, vamos lá. Quando eu faço a pergunta, eu gostaria de saber, né, todos os nós no intervalo de A para B, todos os pontos no intervalo de A para B. Então a gente vai buscar predecessor do A, a gente vai buscar o sucessor do B, não está perfeito aí, mas aqui é o predecessor menor, estritamente menor, e esse aqui é o sucessor estritamente maior. Certo? Professor, Oi, com licença, posso interromper só um minutinho? diga. No Meet está dando algum bug aqui que o senhor está escrevendo
e o texto aparece, o anterior ainda está aparecendo. Pois é, eu vou tentar, na verdade, sair aqui do Meet e voltar para ele no tablet e ver se isso ajeita, porque não tá. Ok. Tem alguma coisa estranha aqui. Bem, vamos lá. Pronto, é para estar indo agora e eu acho que depois o microfone estava desligado. Vocês estão me ouvindo agora? Ok. Parece que está ok. Então vamos lá. Ok, eu vou até aqui porque é muito chato ter que parar e quebrar o raciocínio de vocês. Vamos lá, de novo. A base vai ser uma dimensão. A nossa pergunta é achar todas as chaves no intervalo de A para B. É uma árvore normal, só tem uma dimensão, não tem problema. Certo? Mas a gente não viu isso antes, né? Então, vou ter uma árvore binária de busca balanceada com as chaves nas folhas. Né? Os nós internos, ou o mínimo da subárvore, ou o mínimo da subárvore direito. Com os dois eu consigo fazer a busca por sucessor ou predecessor. Eu vou manter chaves menos infinito, mais infinito, só para todo nó ter um sucessor, todo valor tem um sucessor ou predecessor na árvore. Eu vou manter uma lista encadeada das folhas e cada nó vai manter também o número de folhas na sua subárvore. Certo? Quando eu fizer uma pergunta, eu gostaria de todos os pontos no intervalo de A para B, vou buscar o predecessor do A, buscar o sucessor do B, e eu tenho aqui do lado direito, né, como são essas buscas. A busca pelo predecessor do A busca pelo sucessor do B, não é? E o momento em que, né, elas divergem, que a gente chama de um menor ancestral em comum. Certo? Então, se eu quiser, por exemplo, listar todos os pontos ou listar K pontos, esse aqui, né, o predecessor do A, no fundo, ele é um valor que é estritamente menor do que o A, e o próximo valor ele é maior ou igual ao A. O sucessor do B, ele é um valor que é estritamente maior do que o B, mas o último valor é menor ou igual ao B. Então, onde estão as chaves que eu estou procurando? Né? As chaves, os valores que eu estou procurando são exatamente essas folhas encadeadas entre o maior igual ao A até o menor igual ao B. Elas estão encadeadas, então, né, eu posso percorrer K delas a partir daqui. Qual o tempo para fazer isso? Né? Então, o tempo, nesse caso, é ordem de log de n, duas buscas, sucessor e predecessor, mais os K-nós que eu gostaria de listar. Então, essa é listar os K-nós. Né? Essa solução, eu também consigo responder. Né? Então, isso aqui é para listar ou a existência de algum nó. Eu só consigo listar, se eu listar um deles, eu consigo verificar se não, né? Eu consigo. Se eu conseguir listar um, que existe algum nó, certo? Então, listar a existência eu já consigo facilmente a partir desses dois elementos. Agora, o problema aí é contar o número de nós que tem aí no meio. Certo? Então, se eu quiser contar o número de nós, já é um pouquinho mais complicado. Certo? Porque aqui é uma lista encadeada, né? Para contar os nós numa lista encadeada, o que é que eu preciso fazer? Percorrer para contar, mas aí percorrer eu teria o custo ordem de K, ou o número de respostas, né? Ao todo. Então, a gente vai fazer isso olhando esse caminho entre o predecessor do A e o sucessor do B na árvore. Certo?
Então, lembrando, todas as chaves estão nas folhas. Os nós internos, que são esses redondos, eles só servem, né, para ligar as folhas. Certo? Ok, então o que a gente vai fazer? Olha para esse nó aqui, por exemplo. Então, circular um nó aqui. Certo? Na ordem da árvore, ele é o pai do predecessor do A, né? Mas na árvore, ele é um valor estritamente menor do que o predecessor do A, né? Certo? Então, eu preciso olha para a subárvore direita desse nó. Aqui eu posso ter algumas folhas também, né, aqui embaixo. Mas todo mundo na subárvore esquerda desse nó, ele é estritamente menor do que o predecessor do A. Se o predecessor do A está fora, todos esses nós estão fora. Certo? Então, eu não preciso considerar essa árvore. Nada que me importa. Mas, uma vez que o predecessor do A está na subárvore esquerda, como, por exemplo, nesse caso aqui, então, o predecessor do A, que aqui é o avô do predecessor do A, né, do valor A. Então, esse nó aqui, o predecessor do A está na subárvore esquerda. Então, na subárvore direita dele, todos esses valores aqui são estritamente, são maiores, ou são estritamente maiores do que o predecessor do A. Então, ele contém só aquelas chaves que eu me interesso. Certo? Aquelas que são maiores ou iguais ao A. Particularmente, esse nó aqui diz que todas as chaves que eu tenho nessa subárvore, elas são estritamente menores do que o sucessor do B. Certo? Elas são estritamente menores do que o sucessor do B. Então, essa chave aqui diz que todo mundo dessa subárvore está no meu intervalo. Certo? Esse carinha, junto com esse, diz que todas as folhas nessa subárvore estão dentro do meu intervalo. Tá claro isso? Então, no fundo, eu estou olhando esse caminho aqui que tem entre o predecessor do A e o sucessor do B. Né? Só para recapitular. Essa subárvore aqui, né? Aqui eu tenho esse nó em que o predecessor do A está na subárvore esquerda. Então, na subárvore direita desse nó aqui, que é essa subárvore, né? Todo mundo está, as folhas são depois do predecessor do A. Então, se eles são depois do predecessor do A, isso aqui é maior ou igual ao A. Certo? Então, é o que eu queria. Agora, todo mundo aqui dentro é também menor ou igual ao B? Bem, aí eu comparo com o menor ancestral em comum. No menor ancestral em comum, né, é aquele momento em que, para ir para o predecessor do A, eu vou para a esquerda, predecessor do A, e para ir para o sucessor do B, eu vou para a direita. É aquele em que as buscas divergem. Né? Quer dizer, o sucessor do B está à esquerda desse nó. Desculpa, à direita desse nó. E essa subárvore está à esquerda. Então, todos esses valores ainda são antes do sucessor do B. Então, são valores que eu me importo. Certo? Todas as folhas nessa subárvore são maiores ou iguais ao A e menores ou iguais ao B. A mesma coisa quando eu olho para esse nó aqui, acima, e essa subárvore aqui. Nessa subárvore, todo mundo, porque o predecessor do A está na subárvore esquerda, todo mundo aqui, todas as folhas, são estritamente maiores do que o predecessor do A. Quer dizer, são maiores ou iguais ao A. E, de novo, como eu estou no caminho depois, à esquerda do menor ancestral em comum, pelo mesmo motivo, eles são menores ou iguais ao B. Então, todo mundo nessa subárvore faz parte da minha solução. Tá claro isso? Então, esse raciocínio, subindo nesse caminho entre o predecessor do A e o menor ancestral em comum, ele se aplica novamente, né, para essa subárvore aqui à esquerda e para essa subárvore à esquerda. É equivalente a essa subárvore aqui de baixo.
Né? Qual é essa situação? Para esse nó, por exemplo, o predecessor do A está na subárvore direita. Né? O predecessor do A está na subárvore direita dele. E todo mundo dessa subárvore está na subárvore esquerda. Eles vêm antes do predecessor do A. Então, ninguém nessa subárvore aqui me importa, ninguém nessa subárvore me importa. Né? Mas todo mundo dessas subárvores do meio me importam. Certo? Aqui também me importa. Então, quando eu estiver subindo nesse caminho até o menor ancestral em comum, toda subárvore à direita, que não contém o predecessor do A, ali eu tenho uma subárvore, né, contendo apenas chaves, né, no intervalo que eu estou procurando. Tá ok? Então isso inclui essa subárvore, essa subárvore e essa subárvore. Certo? Isso o raciocínio é simétrico para subárvores do outro lado. Essa subárvore, essa subárvore, essa subárvore e essa subárvore. Agora, o que eu tenho acima, né, isso aí vale para o que eu tenho entre os caminhos do predecessor do A até, né, o menor ancestral em comum e do sucessor do B até o menor ancestral em comum. E o que tiver acima na árvore? Bem, aqui eu posso ter esse filho direito, esse filho é subárvore esquerda, é subárvore direita. Então, essas subárvores aqui acima, né, o A está o predecessor do A está na subárvore direita dele. Então, todo mundo aqui é estritamente menor do que o predecessor do A. Então, ninguém na subárvore me importa. Nessa subárvore aqui, né, tanto o predecessor do A como o sucessor do B estão na subárvore esquerda. Particularmente, o sucessor do B está na subárvore esquerda. Quer dizer que todo mundo que tiver aqui é maior do que o sucessor do B. Então, é maior ou igual ao B. Então, essa subárvore não importa. E esse, pelo mesmo raciocínio, essa subárvore não importa. Então, as subárvores que me importam, que contêm exatamente as chaves que eu estou procurando, são essas subárvores vermelhas bem aqui. Elas têm exatamente as folhas que me importam. Certo? Aí eu tenho essa pergunta aqui. Quantas subárvores eu tenho nesse intervalo? Pergunta para vocês. Lembrando que essa árvore é balanceada. Então vamos lá. Quantas árvores eu tenho aqui? Se estiver um pouquinho complicado, vamos fazer uma pergunta um pouquinho mais fácil. Primeiro, qual o tamanho deste caminho da raiz até o predecessor do A? Árvore binária de busca balanceada. Eu posso dizer isso. É no máximo a altura. H. Certo? Mas quando ela é balanceada, a altura da árvore é da ordem de quê? Já fez. Sucessor e predecessor, log n. Certo? Então, se eu olhar só para essas subárvores que estão nesse caminho, até chegar no predecessor do A, essas árvores vermelhas aqui, eu tenho uma por nó, né, desse caminho. Eu tenho no máximo uma por nó. Então, quantas árvores eu tenho aqui para a esquerda? Essas que estão entre esse caminho, mas à esquerda. No máximo o quê? Oi? Seria, professor, olha se eu estou no caminho certo aqui no raciocínio. No caso, em vez de ser O de N, porque não é raiz, seria O do ponto comum, vou chamar de K, só que neste caso é só um por nó, então é sobre 2, seria isso? Uma vez que é só um por nó? Então, para cada nó
que eu tenho aqui no caminho do predecessor do A para raiz, né, eu tenho algumas subárvores, eu posso não contar, quando nesse caminho, a subárvore que eu estou considerando é filho esquerdo, e eu conto quando essa subárvore, né, que vem depois do predecessor do A, está no filho direito, né, aquela que não contém o predecessor do A. Então, para cada nó desse caminho, eu posso contar uma subárvore. Eu estou contando o número de subárvores, não o número de nós. Então, eu conto uma subárvore aqui, uma subárvore para esse nó, uma subárvore para esse nó, uma subárvore para esse nó. Quantos nós eu posso ter nesse caminho? Se a árvore é balanceada, né, ser balanceada quer dizer que a altura é da ordem de log de n. A altura é o maior caminho, é da ordem de log de n. Então, o número de subárvores que eu tenho aqui, nesse caminho à esquerda, é da ordem de log de n. Tá claro isso? Eu vou quebrar isso aqui em duas partes. Se eu considerar só essas subárvores à esquerda, eu tenho da ordem de log de n delas. Por quê? Porque o número de subárvores aí é no máximo o tamanho desse caminho, que é no máximo o tamanho desse caminho, que é no máximo a altura da árvore. A altura da árvore é da ordem de log de n, que é uma árvore balanceada. Então, aqui, o número de subárvores é no máximo a ordem de log de n. Da mesma forma, do outro lado, eu tenho da ordem de log de n subárvores. E a ordem de log de n mais a ordem de log de n dá ordem de log de n subárvores. Então, eu posso representar essa resposta por ordem de log de n subárvores que contém todas as folhas que eu me interesso. Certo? Agora, se eu gostaria de contar o número de folhas, eu tenho bem aqui. Cada nó mantém o número de folhas da sua subárvore. Então, cada nó tem um número de folhas. Se eu olhar para a raiz dessa subárvore, eu acho o número de folhas aqui. Se eu olhar para a raiz dessa subárvore, eu acho o número de folhas aqui. Se eu olhar para a raiz dessa subárvore, eu acho o número de folhas aqui. Se eu olhar para a raiz, eu acho o número de folhas aqui embaixo. Se eu olhar para a raiz, acho o número de folhas, número de folhas, número de folhas, número de folhas. Então, eu tenho que olhar log de n raízes, acho o número de folhas abaixo de todas essas subárvores. Então, eu posso contar o número de pontos em ordem de log de n. É só somar os valores nas raízes dessas subárvores. Alguma dúvida sobre essa solução? Tem uma coisa que é importante observar aqui, certo? Se tiver alguma dúvida, coloque no chat ou pergunte. Então, eu tenho que falar uma coisa sobre essa solução. Quer dizer, você pode pensar, né? Talvez eu esteja interessado só em listar ou pegar apenas a existência. Talvez eu não queira saber quantos pontos existem. Então, listar e pegar a existência, eu pegava só para essa lista lá embaixo, né? E aquela lista lá embaixo, ela era mais fácil de entender. Pegar essas árvores eu achei um pouco mais complicado. Pois é, mas essas árvores vão ser muito importantes quando eu for sair da primeira dimensão. Quando eu vou sair da primeira dimensão, eu preciso entender que essas árvores são exatamente os meus pontos com as chaves no intervalo correto. Então, elas estão exatamente em uma dessas subárvores. Então, alguma dúvida nessa parte? Ok, então eu vou passar para a página 3.
Então a gente gostaria agora de fazer a segunda dimensão. Certo? Eu vou quebrar em partes para a gente analisar a segunda dimensão. Como vai ser a segunda dimensão? Agora, digamos que eu tenho duas chaves. Né? Eu tenho um conjunto de pontos, cada ponto tem duas chaves. Certo? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou pegar aquela mesma árvore de uma dimensão que a gente teve antes, e eu vou fazer aquela árvore de uma dimensão sobre o x. Certo? Eu vou armazenar uma árvore de uma dimensão sobre o x. Agora, para cada nó da minha árvore, eu vou fazer o seguinte. Aquele nó vai guardar um ponteiro para uma árvore de uma dimensão. Só que essa árvore de uma dimensão, duas coisas. Ela vai estar ordenada sobre o y, certo? Ou sobre a segunda coordenada. Mas é muito importante que ela só contém apenas os pontos na subárvore do v. Certo? Vamos entender isso aqui. Então, aqui é a minha árvore sobre o x. Aqui eu tenho uma árvore sobre o x. Certo? Então, eu estou dizendo que cada subárvore vai ter um ponteiro para uma árvore sobre o y. Então, aqui tem um ponteiro para uma árvore sobre o y. Aqui tem um ponteiro para uma árvore sobre o y. Particularmente, se você verificar o desenho, a árvore grande vai apontar para uma árvore grande. A árvore pequena vai apontar para uma árvore pequena, a árvore menorzinha vai apontar para uma árvore menorzinha. Então, todo nó vai ter um ponteiro para uma árvore sobre a coordenada y. Certo? Então, o que é que eu quero dizer sobre essas árvores? O conjunto de pontos que aparece dentro dessa árvorezinha aqui, quer dizer, o conjunto de pontos corresponde ao conjunto de folhas. Vai ser exatamente o conjunto de pontos que vai ter nessa árvore y para a qual ele aponta. Então, o conjunto de pontos que tiver aqui vai ser exatamente o conjunto de pontos que vai ter aqui. E eu coloquei essas duas árvores aqui no meio para deixar claro que os conjuntos de pontos são contados várias vezes. Certo? Quer dizer, uma folha que está aqui dentro, né, se eu pegar uma folha bem aqui dentro, né, uma folhinha A, ela vai aparecer aqui, esse ponto ali vai aparecer nessa subárvore, porque ele está nessa subárvore maior, e ele vai aparecer nessa subárvore, porque ele está na... Então, ele vai aparecer aqui dentro, porque ele está nessa subárvore maior, e ele vai aparecer aqui dentro, porque ele está nessa subárvore menor. Então, o mesmo ponto aqui, que aparece só uma vez nas folhas, vai aparecer em várias subárvores. Certo? Então, é sobre o mesmo conjunto de folhas. Aí eu faço uma árvore Y. Tá ok? Se você estiver pensando, meu Deus, como é que eu vou manter isso atualizado? Por enquanto, não considere como manter isso atualizado. A gente vai considerar inicialmente o programa estático. Certo? Digamos, eu vou pré-processar tudo para construir essas árvores. Certo? Depois a gente vai trabalhar como é que faz isso de forma dinâmica. Mas a primeira pergunta que vocês podem ter é, bem, é difícil eu dizer que é a primeira pergunta, vocês não perguntaram de verdade, né? Mas espero que seja a primeira pergunta que vocês podem ter. Né? Se o mesmo ponto aparece várias vezes, quanto de espaço eu estou ocupando? Certo? Eu nem entrei em como fazer a nossa busca. Certo? Eu gostaria primeiro só de saber quanto de espaço eu estou ocupando. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para a minha árvore sobre o x. Aqui é a minha árvore sobre o x. Certo? Na minha árvore sobre o x, eu vou olhar para um ponto qualquer. Aqui é um ponto, né, o par x e y dele. Né? Aqui eu estou ordenado pelo x. Eu gostaria de saber em quantas árvores y esse ponto vai aparecer. Então, ele vai aparecer na subárvore do pai dele, do avô dele, né, do tataravô dele. Né? Ele vai aparecer em uma árvore para cada ancestral dele. Quer dizer, todo mundo no caminho dele para a raiz
ele vai aparecer, certo? Ele vai aparecer nessa subárvore, nessa subárvore, nessa subárvore, nessa subárvore, nessa subárvore, nessa subárvore e nessa subárvore e na subárvore da raiz. Certo? Então, um ponto, que é uma folha, ele aparece em quantas árvores Y? Pergunta é para vocês. Agora a próxima pergunta, tem alguém escutando? H. Isso. Então, ele pode aparecer em uma subárvore para cada vértice no caminho dele até a raiz. O número de vértices que eu tenho no caminho dele até a raiz é, no máximo, a altura da árvore. A altura da árvore, né, é da ordem de log de n. Certo? É da altura da árvore, que é no máximo da ordem de log de n. Certo? Não dá para dizer que é log de n menos 1, exatamente porque a constante aí está dizendo que log é 1, né? A constante do log é 1, mas, quer dizer, eu disse é uma árvore binária de busca balanceada. O que a gente sabe é que a altura de uma árvore binária de busca balanceada é da ordem de log de n. Certo? A gente não sabe exatamente qual é essa constante. E a árvore a gente vai falar sobre isso depois. Certo? Então, a altura é da ordem de log de n, então cada ponto aparece em ordem de log de n, né? Árvores y. Certo? Agora, se cada ponto aparece em ordem de log n árvores y, qual o espaço total que eu estou ocupando? O espaço, né? Eu posso, né, não sei se eu boto notação de... Quer dizer, uma forma de fazer é fazer essa... Para cada ponto aparecem log de n árvores, então eu tenho log de n vezes n. Né? Outra forma que eu pensei um pouco mais detalhada de fazer isso é o somatório, né, sobre as árvores y, né, para uma árvore yt, do somatório, um vértice que pertence à árvore de y, à árvore t. Cada vértice conta uma unidade. Então, isso aqui é uma certa forma de estar contando todos os pontos. Mas somatórios eu posso inverter a ordem deles. Eu posso somar antes por 1. Eu posso somar a cada vértice, né, para cada ponto, né, para pontos. Eu posso somar primeiro sobre pontos, somar para t, tal que o v está nessa árvore t. Aí eu somo uma unidade. Quer dizer, essa soma aqui eu mostrei que é da ordem de log de n. Então, para cada ponto eu tenho n, o total de espaço é da ordem de n vezes log de n. Certo? Quer dizer, uma forma de analisar, se ficou complicado isso aqui, eu não sei qual é a melhor forma para vocês, mas cada ponto aparece em log de n árvores. Então, eu tenho n pontos, cada um aparece em log de n árvores, ao todo o espaço que todas elas ocupam é da ordem de n vezes log de n. Certo? Então, o espaço é maior do que linear. Né? Essa árvore inicial x, eu tenho espaço linear mais n log de n, então o espaço total é n log de n. Alguma dúvida sobre isso?
Vou para a página 4. Agora, a gente sabe o espaço dessa nossa solução, eu coloquei aqui, né, na página 4, árvore 1D sobre x, cada nó tem um ponteiro que aponta para a árvore 1D sobre os nós, né, de y, certo? Contendo apenas os pontos da subárvore. Certo? Então, eu faço a pergunta da minha busca, né? Eu dou a x até bx, e eu gostei de todos os pontos que estão no intervalo do x, está entre o ax e o bx, e na coordenada y estão o AY e o BY. Né? Então, como vai ser o nosso algoritmo? A primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou perguntar por todos os pontos no intervalo ax até bx na árvore x. Certo? Essa aqui é aquela pergunta que a gente fez antes, e a gente sabe, né, que essas árvores aqui, no meio, essas em vermelho, elas representam os pontos com coordenada x, né, com sendo maior ou igual a x e menor ou igual a bx. Se eu olhar para isso aqui visualmente, né, eu tenho aquele meu conjunto de pontos, né, na coordenada x, eu separei os pontos que estão no intervalo do AX para o BX. Né? Então, nessas subárvores aqui, em vermelho, eu tenho exatamente os pontos entre as coordenadas AX e BX. Tenho só esse pessoal aqui do meio, que é o que me interessa. O problema é porque o meu intervalo de busca depende, né, do AY para o BY. Então, eu estou interessado aqui, mas eu separei todos os pontos que estão aqui dentro. Certo? Então, esses pontos estão nessas subárvores. Então, o que é que eu obtenho quando eu faço essa pergunta? Eu vou obter ordem de log de n árvore x, que são essas árvores vermelhas. Elas contêm exatamente os pontos com um x no intervalo que me importa. Certo? Agora, o que é que eu faço? Como cada árvore tem um ponteiro, né, para a árvore também unidimensional sobre o y, eu vou seguir esses ponteiros. Então, daquelas árvores ali, eu vou seguir os ponteiros e eu vou obter né, aqui são os ponteiros dessas árvores, apontam, né, para essas. Então, os ponteiros dizer quais são as árvores sobre o y daqueles pontos. Então, aqui eu vou ter ordem de log de n, árvores e y. Certo? Ordenadas sobre o y. Mas os pontos que estão nessas árvores são exatamente os pontos que estão no intervalo entre o AX e o BX que eu me importo. Certo? Eu sigo os ponteiros e obtenho as minhas ordens de log de n, árvores y, sobre os pontos com x correto. Certo? Agora o que eu vou fazer é que eu vou fazer a minha pergunta AX, AY, BY, sobre as árvores y. Certo? Quando eu fizer essas perguntas, para cada uma dessas árvores, eu posso aparecer log n árvores aqui, log n árvores aqui, log n árvores aqui, log n árvores. Ao todo, eu posso gerar ordem de log ao quadrado de n subárvores y, desse formato aqui, só que dentro de cada uma delas. Mas esses pontos aqui estavam certos na coordenada x, e cada um aqui dentro está certo na coordenada y. Então, essas minhas ordens de log ao quadrado de n árvores y representam
é a minha solução. Quer dizer, as folhas estão em exatamente uma delas. Né? Os pontos que eu estou procurando, elas estão em exatamente uma dessas subárvores. Só que tem log ao quadrado de n delas. O custo disso foi... Qual foi o custo disso? A minha busca original para achar essas subárvores foi log de n. O que me gerou log de n subárvores. Para cada uma delas, eu tenho um custo log de n. Então, é log de n vezes log de n. Então, o custo para achar minhas subárvores é log ao quadrado de n. Se eu quiser listar soluções, vai listando de cada uma delas em ordem. Se eu quiser listar k, eu listo k, um custo ordem de k. Se eu quiser verificar se existe alguma, é só listar uma. Se eu quiser contar, a gente utiliza o procedimento para contar, né, para cada uma delas, e esse custo é log ao quadrado de n para contar. Certo? Então, eu consigo responder todas as minhas perguntas com o tempo que eu queria. Né? O tempo que eu disse inicialmente é log elevado a d de n mais ordem de k. Então, para sempre estar em duas dimensões, é log ao quadrado de n mais ordem de k. E lembrando, o espaço aqui, né, é da ordem de n vezes log de n. Certo? Então, a dimensão aqui apareceu como a dimensão que é 2 menos 1. Né? Tipo, a primeira dimensão eu pago n, a segunda dimensão eu pago só log de n. Alguma dúvida? Pessoal, eu estou achando vocês um pouquinho quietos hoje, eu fico com medo que vocês possam não estar entendendo nada. Eu prefiro que vocês entendam alguma coisa do que nada. Não, mas tá tranquilo, professor. Deu para entender bem. Por minha Tá parte, certo. né? Eu falo por mim. Eu espero. Qualquer coisa, se precisar explicar tudo de novo, final do aula de novo para quem precisar. Ou tem um vídeo também, mas eu posso dar aula. Tiro dúvidas que forem necessárias. Então vamos lá. Essa aqui é a busca em duas dimensões. Agora, toda dimensão acima é semelhante à segunda dimensão. É basicamente uma recursão. Então, a 10ª dimensão, eu vou só fazer uma recursão. Ela é uma árvore de uma dimensão sobre a coordenada D. Para cada nó, eu tenho um ponteiro para a árvore de D menos 1 dimensões, contendo apenas os pontos da subárvore daquele nó. Foi a mesma coisa que a gente fez, só que antes era para uma árvore de uma dimensão e aqui vai ser uma árvore de D menos 1 dimensões. Quando eu fizer a pergunta do A1, né, eu gostaria de... Todos os pontos são no intervalo do A1 para o B1, do A2 para o B2, até do AD para o BD. Né? Primeiro, eu vou pegar a dimensão D, aí eu vou fazer a pergunta nessa árvore 1D sobre todos os pontos no intervalo entre AD e BD. Eu vou obter log de n árvores D. Eu vou seguir os ponteiros, vou obter log de n árvores na dimensão D menos 1, né? Onde os pontos têm a coordenada D correta. E agora eu vou perguntar, né, a busca, né, de A1, B1 até AD-1, BD-1 sobre as árvores sobre aquelas árvores D-1, as log de n árvores D-1. Cada vez que eu tenho uma dimensão a mais, o tempo aumenta por um fator vezes log de D. Que eu tenho essas log de D árvores vezes o tempo da busca sobre a dimensão anterior. Então, o tempo total dá, né, ordem de log elevado a D mais K. Esse é o tempo total. E toda vez que eu aumento uma dimensão, cada ponto vai aparecer de novo sobre mais log de n árvores. Então, aparece mais uma potência aqui no espaço. Certo? Então, para D dimensões, é equivalente à segunda dimensão. É só fazer esse recursivo. Né? É uma árvore 1D sobre a dimensão D, e eu faço um ponteiro para a árvore de dimensão D menos 1. Certo? O tempo fica log elevado a D de n, mais K, e o espaço n log elevado a D menos 1 de n. Eu não vou falar os detalhes dessa parte, mas eu escrevi aqui, porque eu disse, isso aqui é estático, né? Quer dizer, a gente não falou sobre como modificar essa árvore. Parece uma coisa meio complicada para construir, né?
A gente vai falar sobre como construir essa árvore de forma mais fácil. A única coisa que eu vou utilizar é o seguinte, ou pelo menos, na verdade, não é como... Desculpa, não vou falar sobre como construir árvore. Eu vou dizer que dá para construir essa árvore da ordem do espaço. Por hoje, acredita em mim que dá para construir com essa ordem do espaço. O que eu gostaria de falar para vocês é como atualizar essa árvore, né, ou como incluir ou remover pontos dessa árvore. Ela parece bem complicada, né? Então, se eu vou mexer nela, talvez ela fique muito complicada. Mas vamos ver. É uma ideia tão interessante que talvez não seja tão complicado assim. Então, para isso, eu disse, olha, a gente vai utilizar uma árvore binária de busca balanceada. Eu disse para vocês, a gente vai dizer depois qual vai ser a árvore binária de busca balanceada. Certo? Então, vou dizer agora qual é a árvore binária de busca. A gente vai usar uma árvore binária de busca que a gente vai chamar de BB alfa. Certo? Um minutinho, rapidinho. Ok, voltei. É difícil aqui em casa, né? Meu filho está no outro quarto tendo aula dele e tem uma cachorrinha aqui em casa e eu tenho que fechar a porta para não ver o barulho, mas ela ou não quer ficar fora ou não quer ficar dentro. Aí tá sempre mudando. Mas bem, vamos lá. Então, árvores BB alfa, certo? Alfa aqui vai ser algum valor. Só para deixar claro, aqui vai ser um valor real. É um valor, né, vai ser um valor estritamente maior do que zero e estritamente menor do que 1/2. Certo? Então, o alfa vai ser um parâmetro da árvore. E para cada valor alfa, a gente tem a árvore BB alfa, né? BB de 1/3, BB de 1/4, certo? Qualquer valor fixo funciona. Então, como é uma árvore BB alfa? Então, a árvore binária de busca, onde todo nó da árvore vai armazenar o tamanho daquele nó. O que é o tamanho daquele nó? É o número de nós na subárvore enraizada em V. Certo? O número de nós que eu tenho dentro da subárvore enraizada em V. Pode ser o número de folhas também. Quer dizer, já era uma coisa que a gente estava guardando, era o número de folhas, então pode ser o número de folhas, pode ser o número de nós, os dois funcionam. Qual é a propriedade da árvore BB alfa? É que para todo nó, se eu tiver um nó V, eu tenho um nó V, aí eu tenho, aqui é o filho esquerdo de V, aqui é o filho direito de V, parênteses lá em cima. E aqui eu tenho essa subárvore, e eu tenho essa subárvore. Então, a árvore BB alfa, eu preciso que o tamanho da subárvore esquerda e o tamanho da subárvore direita seja uma certa proporção do tamanho da árvore V. Certo? Qual é a propriedade? A propriedade é o tamanho da subárvore esquerda do V é pelo menos alfa vezes o tamanho do V. Certo? E o tamanho da subárvore direita é pelo menos alfa vezes o tamanho da subárvore do V. Então aqui eu tenho pelo menos, se essa subárvore inteira tem tamanho N, aqui eu tenho que ter pelo menos alfa vezes N nós, e aqui eu tenho que ter pelo menos alfa vezes N nós. Então, isso aqui tem o NV nós, aqui tem NV, NV. Certo? Essa é a propriedade da árvore BB alfa. É a única propriedade que eu preciso para ela. Certo? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é que essa árvore é balanceada. Então, por que ela é balanceada? Vamos ver. Então, aqui, né, eu peguei um caminho que seria o caminho mais longo da árvore. Certo? O caminho mais longo da árvore seria esse caminho em azul. Então, digamos que essa subárvore aqui é a raiz da árvore, né? Então, bem aqui em cima eu tenho a raiz. E bem aqui embaixo eu tenho uma folha. Certo? Esse é o caminho mais longo de uma raiz até uma folha.
Então, aqui eu vou colocar quantos nós eu tenho na subárvore enraizada nesse nó azul. Aqui eu tenho N nós, aqui eu tenho N1 nós, aqui eu tenho N2 nós, aqui eu tenho N3, e assim por diante, até NH, que é 1. Né? Nessa subárvore aqui embaixo eu tenho um nó. Certo? Aqui eu tenho, na subárvore de cima, eu tenho N nós. Mas eu também quero anotar, né? Quer dizer, esse nozinho aqui, essa subárvore tem tamanho N1, mas o que, é que eu posso dizer sobre a subárvore que é irmã dela? Essa subárvore vermelha. Então, nessa subárvore vermelha, eu queria anotar aqui do lado que eu sei que ela tem pelo menos alfa vezes o número de nós do pai, alfa vezes N. Certo? Então, essa subárvore vermelha, bem aqui, tem pelo menos alfa vezes o tamanho da subárvore maior. É a propriedade da subárvore da árvore BB alfa. Então, se eu tenho pelo menos alfa vezes N nós aqui, o N1, ele é no máximo alfa, desculpa, 1 menos alfa. Então, se essa subárvore vizinha dele tem tamanho pelo menos alfa vezes N, o N1 é no máximo 1 menos alfa vezes N. Certo? Agora, no próximo nível, eu tenho N2 nós nessa subárvore. Desculpa, eu tenho N1 nós nessa subárvore. Então, essa subárvorezinha vermelha aqui, ela tem pelo menos, pela propriedade BB alfa, pelo menos alfa vezes o número de nós dessa subárvore maior. Então, né, eu tenho pelo menos alfa vezes N1 nós nessa subárvorezinha vermelha aqui. Se aqui eu tenho N1 nós, aqui eu tenho que ter pelo menos alfa vezes N1 nós. Então, quer dizer que nessa árvore que eu estou descendo pelo maior caminho, nessa subárvore, o N2 é no máximo o tamanho de N1 vezes 1 menos alfa. Então, isso aqui é no máximo, né, N1 vezes 1 menos alfa, que é no máximo 1 menos alfa ao quadrado vezes N. Certo? Eu posso continuar esse raciocínio e eu fico no N3, isso aqui é no máximo 1 menos alfa ao cubo vezes N. E aqui no NH, isso aqui é no máximo 1 menos alfa elevado a H vezes N. Certo? Então, tudo que a gente precisava era só para dizer que, olha, o número de... No último nível, o tamanho da subárvore eu tenho exatamente 1 nó. E, quer dizer, eu tenho exatamente igual a 1. E isso, né, pela regra que a gente está fazendo na árvore, que a subárvore do lado sempre tem um tamanho específico, isso aqui é no máximo 1 menos alfa elevado a H vezes N. Então, eu vou só pegar essa desigualdade e desenvolver ela. O que é que eu tenho? Eu tenho um menos alfa elevado a H vezes N. Isso aqui é maior ou igual a 1. Né? Então, eu vou passar isso aqui para o outro lado. Eu vou ficar com 1 menos... 1 dividido por 1 menos alfa elevado a H, né, é menor ou igual a N. E agora eu pego log, né, na base 1 sobre 1 menos alfa dos dois lados. Disso aqui eu tiro que
log, desculpa, eu tiro que h ele é menor ou igual a log na base 1 sobre 1 menos alfa de n. Certo? Ou, né, a gente pode fazer mudança de base aqui, né? Se você preferir. Então, o h é log de n na base 2, v, né? Que eu decoro normalmente é o dividido por log de 1 sobre 1 menos alfa. Certo? Então, aqui é uma constante vezes log de n. Certo? Então, a altura, né, é da ordem de log de n. Certo? Então, se toda vez, né, que eu desço na árvore, eu tenho que ter jogado fora uma certa proporção do número de nós que eu tenho naquela subárvore, alfa vezes n, eventualmente em um tempo, quer dizer, eu estou jogando fora algo que cresce de forma exponencial, né, 1 menos alfa elevado a h, e depois, né, se eu verificar o h em função do n, aí eu tiro que o h é da ordem de log de n. Particularmente, ele é no máximo log de n na base 1 sobre 1 menos alfa. Né? Se o alfa é uma constante, isso aqui é uma constante. Certo? Então, isso aqui é uma constante. Tá ok? Então, isso aqui é só para mostrar a árvore BB alfa, uma propriedade bem simples, e dá para mostrar que a altura dela, da ordem de log de n, não é muito complicado. Tá certo? Então, vamos lá. Página 7. Então, como é que eu faço para fazer uma inclusão ou uma remoção no árvore BB alfa? Né? Então, a ideia é a seguinte, quer dizer, se aqueles algoritmos de rotação eram um pouco complicados, né? Eu tenho que fazer rotação e tal. O bom da árvore BB alfa é porque ela é, de uma certa forma, simples de fazer atualizações sobre ela. O que é que eu faço? Se eu precisar incluir um nó e remover um nó, eu incluo e removo esse nó. Eu não importo muito com isso. Certo? Então, eu vou simplesmente realizar a inclusão barra remoção. Certo? Então, imaginem aí que eu tenho uma árvore, aí eu incluí um novo nó. Incluí um novo nó aqui. Certo? Eu gostaria de perguntar se ela ainda é uma árvore BB alfa. Se ela for uma árvore BB alfa, tudo bem. Quer dizer, eu tenho que atualizar o tamanho de cada árvore, né? Mas o tamanho de cada árvore é só atualizar no caminho até a raiz. E essas são as subárvores em que vão mudar o número de nós naquela subárvore. Então, eu posso atualizar esse tamanho de todo mundo, né, em tempo logaritmo, que é a altura da árvore. O problema é que ela pode deixar de ser uma árvore BB alfa. O que é que eu faço para, né, fazer ela voltar a ser uma árvore BB alfa? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Quando eu mexo no tamanho, eu posso anotar os nós que agora não satisfazem a propriedade da árvore BB alfa. Quer dizer, digamos, esse nó aqui e esse nó aqui, eu violei a propriedade da árvore BB alfa. Certo? Eu verifico, né? Eu posso percorrer esse caminho e atualizo o tamanho e verifico para quais delas essa propriedade não vale mais. Certo? Se ela não vale mais, como por exemplo, pegar aquele mais antigo, né, o nó mais próximo da raiz, em que a propriedade não vale. Certo? Então, vixe, a propriedade BB alfa não vale para essa árvore. Então, o que eu vou fazer é que eu vou reconstruir essa árvore completamente. Reconstruir, né, uma árvore completa.
O que é a árvore completa? Né? A árvore completa ela é exatamente igual à árvore. Opa, ela é a BB 1/2. Não é aquela onde eu coloco metade dos nós para um lado e metade dos nós para o outro. Certo? Então, se alguma árvore ficar desbalanceada, eu vou reconstruir ela como árvore BB 1/2. Certo? Então, para todo nó dentro dessa subárvore, eu vou ter para todo nó V, eu vou ter metade dos nós aqui, e eu vou ter a outra metade dos nós aqui. Certo? Vai, meu Deus, parece custoso, né? Qual o custo para construir essa árvore? O custo para construir essa árvore, vamos dizer que o custo é do número de nós. Dá para fazer com o número de nós. Né? Isso aqui, se eu tenho K nós aqui, o custo para reconstruir essa árvore perfeitamente balanceada vai ter custo ordem de K. Tá certo? Ah, tá, é custoso. Então a pergunta aqui mas será que dá para mostrar que o custo amortizado de reconstruir é log de N? É isso que a gente vai fazer. Eu quero mostrar que se eu reconstruir essa árvore aqui, o custo amortizado para reconstrução quer dizer, eu posso distribuir esse custo de ordem de K pelas operações de inclusão e remoção, de forma que o custo total vai ficar da ordem de log de N por operação. Eu vou adicionar uma... Está claro como é que a gente faz para manter a propriedade árvore BB alfa? Então, a propriedade árvore BB alfa eu faço a minha inclusão ou remoção e depois eu atualizo os tamanhos pelo caminho. Se algum deles não satisfaz a propriedade da árvore BB alfa, o que é que eu faço? Eu pego aquele mais antigo e vou reconstruir completamente aquela subárvore. Certo? Então, vai ser uma árvore completa, particularmente vai ser a BB 1/2, quer dizer, tem metade dos pontos de um lado, metade dos pontos do outro. Né? Ok? E o custo, se a árvore tem K nós, vai ser da ordem de K. Então, vou anotar isso bem aqui. O custo de reconstruir uma árvore, né, com K nós vai ser θ de K. Certo? Construir ela perfeitamente balanceada. Então, a pergunta é qual... Será que dá para mostrar que o custo... Né, o que eu vou fazer, na verdade, é que eu gostaria de amortizar esse custo. Amortizar esse custo vai ser... eu vou balancear esse custo da ordem de K pelas outras operações. Certo? Eu vou fazer uma análise mais ou menos diferente do que a gente fez antes, que vai ser próximo ao método da contabilidade. Então, eu vou até falar aqui o que seria a cobrança. Então, quando a gente falou sobre o método da contabilidade, como era o método da contabilidade? Né? Então, a gente tinha um banco, só para revisar, a gente tinha um banco, e eu gostaria que o saldo do banco, né, fosse sempre maior ou igual a 0. Então, cada operação, eu posso, para cada operação eu depositar no banco, eu posso sacar do banco. Né? Quando eu deposito no banco, né, então o meu tempo amortizado de uma operação, né, é o custo real da operação, mais o que eu fizer de depósito, menos o que eu fizer de saque. Então, depósito serve para depositar alguma coisa, né, e possivelmente pagar por alguma coisa depois,
E o saque, eu tô depositando tempo, né? Então eu tenho que pagar o que eu depositar, mas o saque eu ganho aqui, certo? Então eu vou só olhar para uma forma um pouquinho diferente, que é assim, eu vou dizer que as operações não vão fazer o depósito. Aqui é a ordem das operações. Mas uma operação aqui pode dizer, ei, vocês aqui, ele vai olhar para o passado e vai dizer, depositem vai dizer, depositem tanto, digamos, R no banco por mim. Quer dizer, ele meio que vai dizer, olha, eu não depositei naquela hora, mas é como se eu voltasse no tempo e dissesse, ei, vocês depositem aí, eu preciso de R para pagar o meu custo, né? Aí eu vou pegar esse custo R e vou distribuir sobre esses carinhas aqui no passado. Então é meio que o depósito está sendo feito, mas o cara no futuro é que vai dizer, ei, deposite isso aqui por mim. Certo? Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Quer dizer, eu tenho um custo ordem de K para pagar. Né? Eu tenho um custo teto de K que eu gostaria de sacar do banco, para que rebalancear a árvore seja de graça. Aí eu tenho que encontrar algumas pessoas, né, para pagar esse custo por mim. Então eu vou encontrar algumas pessoas que vão fazer um depósito no tempo por mim. Certo? Então eu vou distribuir esse custo por outras operações que ocorreram no passado. Certo? Então, essa é a ideia é semelhante à de contabilidade, só que eu digo quanto é que alguém no passado tem que depositar para mim. Certo? E vamos fazer isso. Então, a ideia aqui é que eu vou distribuir esse custo o custo, né, θ de K para reconstruir a árvore, né, pelas operações né, que desbalancearam a árvore. A árvore desde a última vez, né, que ela foi reconstruída. Certo? Então o que acontece é o seguinte, né, uma certa árvore aqui, ela foi perfeitamente balanceada. Então ela era tipo a BB 1,5. Ela foi perfeitamente balanceada. E eventualmente eu passo no tempo e alguma subárvore dela se tornou desbalanceada. Certo? Só que ela aqui, se toda essa subárvore estava perfeitamente balanceada, todo mundo abaixo também estava perfeitamente balanceado. Certo? Eventualmente essa subárvore aqui deixou de ficar balanceada. Certo? Então, para ela deixar de estar balanceada, eu tenho que ter um certo conjunto de operações. Né? Eu tenho, né, digamos, T operações que ocorreram dentro dela. Né, que ocorreram certo? E a pergunta aqui que eu gostaria de responder com vocês é: quantas operações eu preciso fazer para, né, quanto tem que ser esse valor T para que uma árvore que era perfeitamente balanceada, cada subárvore esquerda tinha metade do tamanho de V, quantas operações eu preciso fazer para ela se tornar desbalanceada? Quer dizer, uma das subárvores dela tem estritamente menos do que tamanho de V
né? Então aqui eu tenho 9E. Aqui eu tinha, digamos, então aqui eu tinha, né, o tamanho do filo esquerdo de V era basicamente metade do tamanho de V. E aqui eu tenho que o tamanho do filo esquerdo de V, digamos que foi sobre o filo esquerdo, que ficou desbalanceado, é estritamente menor do que alfa vezes o tamanho de V. Certo? Então, quantas operações eu tenho que fazer para quando ele era metade do tamanho de V, ele se tornar agora estritamente menor do que alfa vezes o tamanho de V? Então, quanto tem que ser, né, esse T aqui? Tem que ter bastante operação, né? Quantas operações eu tenho que ter? Para vocês, pensando com vocês aqui. Mais que tamanho de V sobre 2? Depende do alfa, né? Quer dizer, antes ele era tamanho de V e passou a ser menos do que alfa vezes o tamanho de V. Então, eu tenho que ter tido algo do tipo 1 meio menos alfa vezes o tamanho de V. Certo? Ele era metade e vai ficar menor do que alfa, é algo do tipo 1 meio menos alfa, operações que eu tenho que fazer para eu passar, né, para longe do tamanho do V. O tamanho do V é exatamente o K. Né? Esse aqui é exatamente o meu K. Então, se eu distribuir o custo θ de K sobre essa quantidade de operações, que aqui é uma constante, porque alfa é uma constante vezes K, eu vou distribuir quanto por operação? Então, aqui eu estou distribuindo, né, O de 1 por operação. Né? Eu tô cobrando O de 1. Então, vamos ver. Isso aqui é por operação. Né? Isso é por operação que desbalanceou aquela árvore, né? Então, aqui é por operação, na sua subárvore. Certo? Eu estou pegando esse custo O de K e eu estou distribuindo ele por θ de K operações. Então, eu estou jogando custo constante por operação. Certo? Mas tem que ver o seguinte. É um pouco... Essa análise aqui é uma análise de distribuição, né? Eu já falei antes. Análise amortizada é distribuir um custo sobre outros custos e mostrar que a soma fica balanceada, certo? Então, eu estou pegando esse custo θ de K e eu estou jogando esse custo para outras operações pagarem. Operações que tiveram no passado. Estou dizendo, ó, vocês depositem no banco. Cada um de vocês deposita tempo constante. Isso é suficiente para eu pagar meu custo θ de K. Aí eu saco do banco agora. Certo? Então, cada um de vocês no passado deposite esse θ de K. Então, cada um delas está aumentando em uma quantidade constante. Mas tem um pequeno problema. Porque eu posso cobrar de uma mesma operação várias vezes.
Por exemplo, eu faço uma operação, eu tenho aqui uma árvore. E eu faço uma operação. Aqui embaixo eu incluo um nó, né? Todo mundo que eu afetar na árvore pode me cobrar depois. Pode pedir para eu pagar alguma coisa. Quem é que pode pedir para eu pagar? Bem, todas as subárvores que eu afetei. O pai dele, eu afetei o tamanho, então ele pode pedir para eu pagar. O pai dele, eu afetei o tamanho, pode pedir para eu pagar. O pai dele, eu afetei o tamanho. O pai dele, eu afetei. Então, todo o caminho dele até a raiz, cada um deles pode me cobrar. Então, cada pode cobrar, né, tempo, né, constante dele, dessa operação de inclusão. Mas ao todo, como eu só tenho no máximo log de N pessoas acima, né, eu só posso ter que pagar, né, log de N de pessoas que podem me cobrar, já que eu depositar no banco. Então ele deposita no máximo ordem de log de N e ele paga por cada uma dessas operações. Se eu precisar rebalancear essa árvore depois dessa operação, aí eu cobro dele θ de 1. Aqui eu cobro θ de 1, aqui eu cobro θ de 1. É uma forma um pouquinho diferente de fazer a amortização, mas eu imaginei que essa forma de mostrar como é que eu estou distribuindo o custo talvez fosse um pouco mais fácil do que mostrar as contas. Né? Porque às vezes eu podia mostrar uma função potencial em que eu pago uma constante vezes log de N e depois mostrar depois que as coisas se compensam. Né? Uma outra forma é dizer, olha, eu pego esse custo aqui, θ de K, e eu jogo sobre K operações. Cada um está pagando constante por operação. Mas cada operação pode ter que pagar, né, esse constante por operação, né, log de N vezes. Né? É a mesma coisa. Isso aqui está dizendo que o custo de cada inclusão ou remoção está aumentando em ordem de log de N, mas já é ordem de log de N, né? E esse custo θ de K é distribuído sobre as outras operações e o custo amortizado ficaria zero. O que vocês acham dessa forma de mostrar o custo amortizado? É um pouco diferente. Mas é a ideia de balancear o custo. Né? Desde o começo eu falei que o custo amortizado é um negócio de balancear o custo. Pego esse custo, jogo pelas operações, cada um paga no máximo log de N. Essa é a análise. Então, árvores BB-alfa, eu posso, como é que ela faz? Eu reconstruo completamente a árvore, completamente balanceada. Agora, como é que eu faço uma range tree dinâmica? Né? Eu disse, olha, o espaço da árvore era n log elevado a d menos 1 de n. Mas se eu estou reconstruindo uma árvore com k nós, o tempo para reconstruir aquela árvore dá para fazer em k vezes log elevado a d menos 1 de k. Então, o custo k para reconstruir a árvore deu um custo, né, de atualização de, né, log n. Se eu pegar esse custo aqui e dividir pelas operações, né, eu não vou querer fazer as contas não, porque eu acho que nas contas eu acabo perdendo vocês, mas o custo de fazer inclusão ou remoção de pontos, o custo de incluir ou remover pontos, né, dá para usar esse custo de reconstruir a árvore, eu uso uma árvore BB-alfa. Aí eu faço a inclusão ou a remoção, se for necessário, eu reconstruo completamente a árvore. Dá para fazer o custo de inclusão e remoção de pontos em D dimensões, com o custo da atualização sendo da ordem de log elevado a D de N. Certo? Então, né, a gente tinha a nossa pergunta, a árvore BB-alfa, eu posso fazer a nossa pergunta, que é, dado o intervalo de A, né, aquela caixa, eu posso responder as nossas perguntas com ordem de log elevado a D de N, né? O espaço que a gente está gastando, né, é da ordem de N vezes log elevado a D menos 1 de N, né? E para fazer uma atualização, quer dizer, inclusão e remoção, então para atualizar, ou incluir ou remover um elemento, o custo é da ordem de log elevado a D de N, que é
basicamente o custo da pergunta, né? Esse aqui é mais K, se eu precisar reportar, listar K elementos. Certo? Isso era a aula de hoje. Alguma dúvida? Eu vou desligar aqui a gravação. Tá pronto por hoje.